Olá a todos, Alex da Zatec falando e iremos dar continuidade ao nosso vídeo nessa playlist, beleza? Vamos lá. Então, como eu havia dito na aula anterior, nós vamos agora criar, na verdade, né, a tabela que se refere ao cadastro de funcionário, beleza? Criamos aqui o banco de dados chamado PDV. Lembrando, para acessar o seu banco de dados após ter instalado, só digitar localhost barra phpMyAdmin, assim como está selecionado, direcionará para o banco de dados e escolher o banco de dados que vamos usar, que é chamado PDV. Podia ser qualquer nome, mas vamos chamar ele de PDV, beleza? Então, o banco de dados instalado, configurado e aberto, e a base de dados, né, chamado PDV criada. Agora vamos criar as tabelas onde vai comportar os campos do nosso cadastro. Lembrando que playlists anteriores eu já mostrei como fazer tudo isso, né? Como, por exemplo, vou clicar aqui na playlist e eu mostro aqui, ó, nessa playlist, por exemplo, aprenda a programar seu sistema completo. Com essa playlist aqui, a gente usa banco de dados, usa relatório. Vou até abrir ele aqui, deixa eu coloco o mudo aqui para o áudio não sair. Então, com essa playlist aqui, o que acontece? Nós conseguimos, deixa eu colocar mudo aqui, beleza? Aqui, ó, tem a apresentação, tem toda a preparação do banco de dados, instalação do XAMPP, que no caso dessa playlist aqui eu não mostrei exatamente como tá baixando, instalando, mostrei como configurar e abrir. Mas aqui, ó, para quem tem dúvida, pode vir nessa playlist aqui. E justamente nessa segunda aula aqui, ó, preparando o banco de dados, instalando o XAMPP, né? E a gente já começa a trabalhar. Então aqui também tem a criação de banco de dados, ou seja, o que vamos fazer aqui, na verdade, é repetição de que a gente vem fazendo, porque com a repetição a gente vai pegar a prática, beleza? Então todos os playlists que eu vou fazer, sempre vou estar trabalhando com banco de dados e com relatório, para a gente fixar o nosso conhecimento. Lembrando também que outra playlist, nós temos o curso básico, para quem ainda não programou na linguagem C Sharp, beleza? Bom, sem mais, vamos lá. Então o que a gente vai fazer aqui? Vamos começar a criar essas tabelas. Então aqui, ó, criar nova tabela, ok? Aqui eu vou dar o nome da tabela, ok? Como é que eu vou chamar essa tabela? De funcionário, tá? Por quê? Funcionários, né? Sem acento. Lembrando, aqui no banco de dados nós vamos usar um acento, tá bom? Porque nós vamos criar o que a gente chama de CRUD, né? Que é os comandos de inserção, deleção, atualização e até listagem, a galera chama de CRUD, beleza? Então nós vamos criar uma tabela para esse referente a funcionário. Quando for cliente, produto, vamos criar uma tabela chamada cliente e produto. Nesse caso nós temos aqui, ó, um campo, dois campos, três campos, 4, 5, 6. Então nós temos 6 campos da tabela. Então o que a gente vai fazer aqui no banco de dados? Nós vamos criar aqui, ó, vou zerar aqui para a gente começar do 1. Sempre vai ter um campo chamado ID, tá? E por isso que eu venho repetindo as tabelas, bancos de dados, apesar que não é um curso de banco de dados isso aqui é um curso da linguagem C Sharp com Visual Studio, mas ao tanto trabalhar com banco de dados, você já começa a entender o que é banco de dados. Quando você ouvir falar banco de dados, não tem mais medo. Claro que você não domina, por exemplo, e está fazendo os comandos SQL. Tem a galera que domina bancos de dados e usa comandos SQL e não vem pelo visual. Mas o phpMyAdmin aqui pelo XAMPP, ele permite fazer o banco de dados pelo visual, beleza? Depois se aprofunda o banco de dados. Primeiro vamos atentar a linguagem C Sharp, usando o banco de dados, já dando prática, ou seja, não vai te assustar, beleza? O que a gente vai fazer aqui? Nós vamos criar aqui, nós contamos lá 6 campos, vamos só conferir aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá? São 6 campos, eu vou criar 7, porque o primeiro é ID, que ID depois, para quem assistir a playlist, se não lembrou, vai lembrar agora para que serve esse campo tão importante chamado ID, que é pelo ID que vamos dar referência a qualquer dado da tabela, beleza? Então são 6 mais um 7, então o ID e os outros campos, ficariam 7 campos, e aqui agora eu mando criar. Pronto, agora eu tenho minha tabela criada, observe, tudo isso aqui é o banco de dados, tá? O banco de dados comporta essas bases de dados, na qual nós já trabalhamos com a base de dados PDV. Se eu quiser criar quantas bases de dados quiser, eu crio aqui. A minha base de dados PDV, e olha que eu estou repetindo bastante para ficar fixo e vocês não terem medo de banco de dados quando se fala em banco de dados, que é uma coisa até relativamente fácil de trabalhar, tá? E, então é isso. E aqui na minha base PDV eu tenho minha
tabela, aqui agora é uma tabela que eu estou criando, chamada funcionário, podia ser qualquer nome. Nessa tabela eu disse que eu vou criar 7 campos. Por quê? O primeiro vai ser o ID, tá? Esse ID, ele se refere-se a uma referência, como se fosse assim, um campo que nunca vai se repetir. Por exemplo, seu CPF não é igual a nenhuma outra pessoa, tá? Podia trabalhar com CPF aqui em relação ao funcionário, sim, que o funcionário tem um CPF. A gente podia estar trabalhando com o CPF dele, mas também CPF, dependendo do sistema aqui, se você não travar legal, você pode digitar um CPF repetido e ele vai aceitar. Neste caso aqui, não. Por quê? Porque a gente vai definir aqui, ó, que ele vai ser auto-incremente, tá? Olha só, muito importante, todo ID ele tem que ser auto-incremente. Então aqui, ó, esse aí, né, do auto-incremente, você marca ele. Então o banco de dados por si só, ele já gera isso aqui ó, como índice-chave primária e deixa esse campo auto-incremente. O que é auto-incremente? Quando a gente fizer o primeiro lançamento do funcionário, vamos supor, o primeiro lançamento de João, vamos preencher todos os dados do João, tá? Clique em salvar, esse João vai ter esse ID número 1. Calma que quando a gente começar a botar isso na prática, vocês vão lembrar do que eu estou falando aqui. Pode ser até um pouco abstrato que eu estou falando, mas é importantíssimo falar sobre esse campo ID. Sempre que você criar uma base de dados, e também não se preocupe, nossa, eu vou lembrar disso tudo, nem eu lembro. Tanto você fazer, acredite, vai conseguir sim, porque é prática, tá bom? Escuta o vídeo, assiste até o final e depois pratica, beleza? Vamos lá, o primeiro campo, ID, sempre vamos colocar ele como auto-incremente. O auto-incremente é para que ele comece em 1, ao próximo 2, 3, 4, 5, 6. Esse campo sempre vai assumir um número que nunca existiu. Se eu deletar o campo do ID 3, esse ID 3 jamais vai existir na minha base de dados de novo, tá bom? Bom, qual é o segundo? Aí você vem por aqui, ó. Qual é o segundo campo? Aí você vai ver aqui, ó. Nome, CPF e telefone. Então você pode seguir essa ordem sem problema. Então aqui vai ser nome, que é o nome do funcionário, tá? Agora, qual é o tipo do... Aqui, acho até que eu esqueci de falar aqui, ó. O ID sempre vai ser do tipo int, que é de inteiro, tá? E aqui é o nome da tabela, do campo da tabela, aqui é o tipo. E depois, se for preciso explicar essas outras opções para não encher tanto de informação, eu explico, tá bom? Então aqui, ó, o nome do campo, né, que é ID. Tipo vai ser de inteiro, porque vai ser número 1, 2, 3, 4. Não vai ser assim, 16,5, meio, não, vai ser inteiro mesmo. 1, 2, 3, 4, tá bom? E eu preciso marcar aqui como chave primária, mas quando eu marco ele auto-incremente, automaticamente ele coloca como chave primária, tá bom? Que é o primary key, para quem já ouviu falar nesse nome. Qual é o meu segundo campo? Nome, tá? Então, o que tipo vai ser esse campo nome? Vai ser o que? Vai ser esse aqui, ó. Você vê que o ID eu não tenho o campo ID aqui, que é um número interno, que o sistema, eu vou trabalhar com esse número interno sem o usuário do sistema ver. Não é você que está programando, é quem usa o sistema, vai usar o seu sistema, ele não vê esse número. Mas aqui eu vou digitar meu nome completo, o nome do funcionário completo. Então vai ser um varchar, que é o para varchar é como se fosse string no C Sharp. Então aqui vai ser, ó, varchar. Você vai ver sempre isso aqui, ó. Varchar quer dizer caracteres, né? É umas variáveis de caracteres. Aqui eu preciso definir o tamanho. Aqui não, porque aqui vai ser automático. Ele vai preenchendo de 1 até o seu banco de dados vai até infinito. Aqui eu preciso definir um número, porque, por exemplo, aqui, Alex Rodrigo, quantos caracteres tem aqui? Ah, deve ter uns 50. Bom, vamos colocar 80, tá? Se chegar a passar de 80, ele já não grava aqui, tá? E aqui é só isso mesmo. Qual o próximo campo? O CPF. Beleza. Qual o tipo de CPF? Muita gente vai dizer assim, ah, é inteiro. Tá, CPF é inteiro, ele é número. Mas você lembra que o CPF ele tem aqueles traços, né? Então aquelas barras, então aquele ali já é caracteres, ali já é varchar. Então vamos colocar um varchar de 20, porque ó, vamos colocar aqui, ó. Como é que é o seu CPF? Não é assim? Aí vem o ponto, esse ponto já não é inteiro, esse ponto já é um varchar, isso aqui é uma letra, tá? É tirado como letra, tá? Aí vem o que? Aí vem mais 3 números, depois um ponto, não é isso? Aí vem o que mais? 2 números, e depois um traço, e depois outro número. Então aqui, ó, observe que esses pontos, esse traço, já tornam varchar, beleza? Então, nós vamos colocar aqui, se contar aqui, dá uns 20 caracteres, se eu não me engano, né? Mas também se botar menos, só não pode botar menos do que eu digitei ali. Mas passando não tem problema. Ok? Então, no próximo vídeo, nós iremos dar continuidade.